O nosso sonho é ter uma vida boa, uma vida longa, boa saúde, viver em paz, é ou não é? E esta é a vontade de Deus para nós. Mas a pergunta é por que nós passamos por tanta adversidade, tanto sofrimento, quando isso não é da vontade de Deus. Pode ser até pela vontade permissiva de Deus, mas não é pela vontade absoluta de Deus. O que é vontade absoluta e permissiva? Vou explicar. A permissiva é aquela vontade que você faz certas coisas e você não consulta Deus. Muitas vezes é feito pelo desejo, pelos impulsos. Mas a vontade de Deus absoluta é aquela que você vai consultar. Você vai perguntar se Deus realmente está no negócio. Não é? É a vontade livre das emoções. É a vontade livre dos sentimentos. Entendeu? Entenda que Deus quer que você tenha uma vida melhor. Deus quer que você tenha uma vida de boa saúde, uma vida longa. Porque é isso que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus é clara. Ela diz lá no livro de Isaías 53, 4 e 5, que Jesus já levou nossas enfermidades. Que Jesus levou as nossas iniquidades para que fôssemos curados ou sarados. Não é? Ele veio à terra, morreu por nós para perdoar os nossos pecados. Porque o pecado gera morte. Mas Jesus já nos concedeu a vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas eu queria nesta manhã, estou gravando esse vídeo, não sei a hora que você vai assistir, dizer para você que tem sete atitudes de uma vida melhor para você. Se você quer, assiste esse vídeo até o final. 7 atitudes para que você tenha uma vida melhor. E o texto que eu escolhi foi Josué capítulo 1, versículo 6 a seguir. Vai falar, evidentemente, de Josué, que foi o substituto de Moisés, e a mesma promessa feita a Moisés de cuidado, de garantia, de cumprimento, Deus fez também com Josué. Só que eu quero atualizar essa mensagem para você, porque a Bíblia é um livro atualizado. Nosso pregador Billy Graham, ele disse que a mensagem da Bíblia é mais atualizada do que o jornal do dia seguinte. Então, o livro de Josué, capítulo 1, versículo 6, lemos assim. Josué 1, versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar
a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Versículo 7. Então somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres cuidado em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Versículo 8. Não se afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então esses são os textos, e aqui está descrito as 7 atitudes que você deve ter para uma vida melhor. É tudo que nós queremos, especialmente você que já é cristão, você que aceitou a palavra, não é? Você precisa ter uma vida melhor. Eu vou explicar a você como isso é possível. Bem, eu não sei o que você está passando, não conheço as suas adversidades, né? Mas eu quero dizer para você que a primeira atitude que você deve tomar é esforçar-se. Versículo 6, a parte A, e 7, parte A do versículo. Esforça-te. Esforça-te. Por que esforça-te? A palavra diz que a gente tem que nos esforçar. Porque sem esforço total, jamais conseguiremos atingir os nossos objetivos. Entendeu? É preciso que você continue se esforçando, crendo na sua vitória. Muitas vezes, nessa corre-corre, nessas lutas, vem um cansaço, vem para te prostrar e te forçar a desistir. Não desista dos teus objetivos. Continue te esforçando e a vitória virá, em nome de Jesus. A segunda atitude é ter bom ânimo. Por que é fundamental esta segunda atitude? Porque o contrário de bom ânimo é desânimo. E o desânimo é uma arma poderosa usada por Satanás para tentar desanimar você, né? A mim. Entendeu? Então, bom ânimo é o contrário de desânimo. Desânimo é o contrário de ânimo. Tá? Então, quando você perceber que está desanimado, entenda que é uma arma do diabo. Quem conhece a Bíblia sabe que o diabo é um ser espiritual perverso e que o objetivo dele é destruir cristãos. Né?
Então você precisa entender, precisa saber que Deus é maior do que o diabo. O diabo é uma criatura, Deus é um criador. E Ele já deu poder para você repreender no nome de Jesus. Porque a palavra diz que o Senhor Jesus, quando Ele morre na cruz do Calvário e ressuscita, Ele desfaz com toda a obra do diabo. Então, a Bíblia é quem diz isso, 1 João 3, versículo 8, já foi desfeita a obra do diabo. Lucas 10, 19 diz que o Senhor Jesus deu poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada pode te causar dano. Então nós precisamos crer e repreender em nome de Jesus. Até as enfermidades e já levou. Até as iniquidades e já levou. Isaías 53, 4, 5. Então abra essa boca santa e repreenda o mal. Tenha ânimo, tenha bom ânimo e prossiga. Amém? Deus é Deus na sua vida. Deus é Deus na sua vida, entenda isso. Tá? A terceira atitude é não se desviar da lei do Senhor. Né? Capítulo 1, versículo 7, parte C. Não desvie do Senhor, não pare de servir a Deus. A palavra de Deus deve estar permanentemente em nossos corações, no seu coração. Aleluia. Desviar da lei de Deus é retroceder da fé, é negar o sacrifício de Cristo, é desistir de Deus. E você não vai fazer isso. Tá? Eu não sei o que está acontecendo com você, mas não desvie. Não negue o que é mais sagrado. O sacrifício de Cristo por você. Ele morreu por você. Não desista do Deus que te chamou. Ele está cuidando de você. Ele está tratando você. Entenda isso. Não desista de Deus por nada. Não importa o que está acontecendo, o que vai acontecer. Só compreenda que Deus é com você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A quarta atitude é a palavra de Deus deve estar na sua boca e no seu coração. Entendeu? A palavra de Deus deve ser primazia na sua vida, na minha vida. Deve ser primazia nos nossos encontros, no nosso culto. Devemos destacar que a palavra infalível, inerrante de Deus, ela é a bússola, ela é o caminho. Lembre-se disso. Às vezes são tantas as tribulações e as provas que nos esquecemos da palavra de Deus e ficamos falando somente das lutas, das dificuldades e dos problemas. Expressões tais como: está difícil, eu não vou suportar mais, não sei como isto vai terminar. Eu te digo que você precisa da palavra de Deus na sua boca e seu coração deve expressar, dizer que vou conseguir,
Porque a palavra diz também, em Romanos 8:37, que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Exerça a sua fé, persevere. A Bíblia vai dizer em Hebreus 10:36, tenha paciência, ou persevere. Depois de ter feito a vontade de Deus, recebereis o cumprimento da promessa. É isso que diz Deus para você. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Deus é contigo e você vencerá. Em nome de Jesus, acredite nisso. A quinta atitude é interessante, que depois de você ter a palavra de Deus na sua boca, no seu coração, você agora vai meditar. Meditar, ouvir, ler, estudar e memorizar a palavra de Deus. A meditação nos revela caminhos nunca antes reconhecidos para a prosperidade espiritual. Você entendeu? E muitas vezes as lutas, as adversidades lançam areia em nosso caminho, aliás, em nossos olhos, para a gente não enxergar. Então medite na palavra. Medite, memorize. É como eu te falei no início desse vídeo. Eu sempre gosto de meditar e usar a palavra, especialmente na questão opressiva. Porque o diabo entra na mente sem pedir licença. Quando eu falo entra na mente, são os pensamentos que vêm que não é de Deus e nem é seu. É o diabo implantando pensamentos que não são seus. E você tem que usar a palavra e dizer, está repreendido em nome de Jesus esses pensamentos. Lembrar de Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada pode me causar dano. Aleluia. Amém? Nada pode te fazer dano. Então repreenda toda opressão maligna que porventura vier na tua mente. Todo espírito de ansiedade, de depressão, você pode dizer, em nome de Jesus, sai do meu corpo, sai da minha mente agora. Toda enfermidade sai do meu corpo agora. Em nome de Jesus. Você tem que falar isso pela fé. Reconhecendo Isaías 53:4-5, que Jesus já levou essa enfermidade. Jesus já levou essa iniquidade. O médico pode dizer para você que não tem mais jeito. O médico pode ter te desenganado, mas Jesus não. Jesus é o mestre dos médicos e Ele é que tem a última palavra. Acredite. Porque o sexto ponto é para não temer nada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não tema, não tenha medo, não tenha medo de enfrentar os problemas, os fatos reais, as pessoas envolvidas. Muitas vezes nos fazem recuar, mas os problemas é para serem resolvidos, não para colocar debaixo do tapete. Deus vai te dar a força necessária para você vencer. É só você observar o seguinte: os problemas que hoje enfrentamos
né? Muitos dos nossos irmãos do passado passaram e venceram. Foram vencedores. E você não é diferente. Vai chegar o momento de tudo ficar de frente a frente, cara a cara. Deus vai expor para você. E tenha coragem de resolver, de falar. Né? Sempre de perdão, me perdoe, lamento, sinto muito. Te amo. Né? Momento de expressar nossos sentimentos. Você é importante para mim. Infelizmente ouvi isso, ouvi aquilo, outro. Mas resolva. Temos que resolver. Temos que resolver. Vou repetir, nada de colocar debaixo do tapete. Deus, o sinal vai ser esse, Deus vai te colocar frente a frente com a pessoa ou com as pessoas envolvidas. Não recue. Ok? E a sétima atitude, a última, não te espante. Não te espante. Tá bom? Então, as coisas entre o céu e a terra que imagina com filosofia, que a ciência não pode resolver, os filósofos não podem resolver, mas Deus pode. Os problemas e aflições que hoje passamos foram experimentados no passado e muitos resolveram, muitos foram vencedores. Você precisa entender que o Senhor Deus é contigo por onde quer que andar. Para onde quer que você andar, Deus, Ele é contigo. Por isso que você vai ser mais do que vencedor. Mais do que vencedora em Cristo. Então eu vou orar por você agora. Medite nessa palavra. E confie em Deus. Feche teus olhos aí, aonde você está. E vamos concentrar os nossos pensamentos em Deus. Agora, oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, Criador da terra, Criador dos humanos, dos anjos, a ti tudo pertence, tudo pode. Nada pode impedir o teu propósito na vida dela, na vida dele, Senhor. Que essas 7 atitudes ministradas nesta hora sejam praticadas. Que o esforço seja feito. Temos bom ânimo, Senhor, meu Deus, meu Pai. E meditamos na tua palavra, que é infalível, que vai se cumprir em nossas vidas. Oh, querido Deus, repreende as enfermidades, repreende a opressão nesta hora, meu Senhor, esta dor que não para, que ela cesse agora, seja desativada agora, toda ansiedade, toda agonia, toda perturbação mental, seja cancelada agora pelo poder que é em nome de Jesus. Oh, Lamanassuri de Calamassai. Em nome de Jesus, sejam honrados os demônios agora. E lançado num abismo, digo, sai dessa vida, maldito. Saia desta vida agora, eu ordeno pelo poder que é em nome de Jesus. Sai desta vida agora, pega a tua opressão, pega tudo que é teu
E desce para o abismo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja livre, meu irmão. Seja livre, meu irmão. Seja livre agora. Creia tão somente no poder de Deus. Creia tão somente no livramento. Creia tão somente que você está curada. Você está curado pelo poder que é em nome de Jesus. E que todo o seu passado foi lançado no mar de esquecimento. Que ninguém pode tocar em você. Porque você é de Deus. Você é de Deus. Você pertence ao Senhor Jesus. A sua casa é do Senhor Jesus. E eu declaro que a partir de hoje reinará a paz. Reinará a paz e o poder de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Céu. Então somente creia e medite nessa palavra, tá bom? Medite, compartilhe, dê seu like, que isso é muito importante. Deus abençoe e até o próximo vídeo.